falou sobre essa expectativa de ser convocado na sexta-feira, tá? Acho que acontece 1h da tarde, se eu não estou equivocado, estaremos né? Transmitindo aqui Pois é, estaremos em algum dos canais aqui, estaremos Isso. transmitindo, né? E falou sobre essa possibilidade do Daverson na seleção. Vamos escutar o Daverson e depois a gente vai falar se é loucura nossa ou não. Tô falando de sexta-feira, tem convocação de seleção brasileira. Vai ter Deivinho? Cara, eu fiquei muito feliz hoje ouvindo TNT lá no Instagram. Colocaram a foto minha do Bento, né, goleiro, e do Vitor Roque. Fiquei feliz, cara, tô ansioso sim. Né, a gente tem que sonhar alto. Claro, as coisas estão acontecendo, tô fazendo um bom campeonato, fiz um bom primeiro turno. Né? As pessoas hoje me mandaram muita mensagem no Instagram falando que eu não estava na seleção do primeiro turno, mas eu não sou o cara de questionar sobre isso. Os que ficaram na seleção no primeiro turno são merecedores também. Né? Eu tenho que exaltar todos os jogadores que ficaram na seleção no primeiro turno. Eu sou muito tranquilo sobre essas coisas. Eu sei o trabalho que eu venho fazendo, eu sei da forma que eu venho me dedicando, da forma que eu venho mudando, graças à minha esposa. Né? Eu sempre falei, exaltei minha esposa, Deus minha esposa, pelo fato de eu estar hoje em dia totalmente só pensando em jogar, ajudar o Cuiabá e fazer o meu máximo. Eu acho que Alexandre Matos veio aqui para me dar um abraço, certeza. Tá aqui, o Alexandre Matos chegou. Ó, esse negócio de seleção, eu montei a minha seleção, tá lá na TNT. Pode entrar lá, que você entrou hoje. Você está na minha seleção. Aliás, a minha seleção, o ataque é Vitor Roque, Tiquinho Soares e você, tá bom? Pô, eu falei pro Vitor Roque ali agora. Eu falei, Vitor Roque, pensou, mano, nós dois na seleção? Pô, seria coisa linda, né? Você vai na profundidade, eu vou na casquinha, você passa e vambora. Vamos ser felizes. Que o Diniz quiser também, né? Depende do Diniz. Cara, é bom demais, né? Ele é uma figura, né? Imagina. Mas a gente tem que falar também o que ele tem feito dentro de campo, tá? Porque assim, tem jogado muita bola. Óbvio que é um cara que fica muito marcado, né? Pelas declarações, pelas polêmicas. Ontem mesmo contra o Atlético Paranaense, né? Ele erra uma bola e pede desculpa pra torcida do Atlético, assim. Mas, de bola, talvez, eu posso estar sendo meio maluco aqui, né? Mas se ele tivesse... Que o Daverson, ninguém é. Mas numa dessa, inclusive mandando um abraço pro nosso Ricardo Martins, tá? Que tá na audiência, fez essa belíssima entrevista, né? Ele manda aqui. Muito legal, Opa, legal, help me, I help you. Acabei de chegar de Curitiba e estou ligado. Deivinho te mandou lembranças, tá? Muito obrigado. Valeu, Ricardinho, pela moral. E, cara, se fosse em outro clube, o Mauro, numa dessa... Não no Cuiabá. Não no Cuiabá, porque a muito gente bem. sabe que é complicado, mas a gente sabe que isso acaba pesando também. A gente não pode ser hipócrita aqui. Isso Claro, acaba claro, pesando. sim. Mas assim... É um trabalho de recuperação já com o Antônio Oliveira que o Cuiabá vem Muito fazendo e passa muito também pelo Daverson, que vem marcando gols importantes, né? Ontem não marcou, mas vem marcando gols importantes. Se ele não tivesse no Cuiabá, essa possibilidade não estaria maior, não? E só um pouquinho ainda, técnica e taticamente, o Daverson, inclusive, na saída de bola do adversário, hora marcando o zagueiro, hora marcando o volante, como ele explicou no resenha, como o queridíssimo Léo Miranda escreveu muito bem ontem ou anteontem no GE também, tem sido muito importante taticamente, né? Agora fala que o torcedor do Palmeiras, sem citar nomes, mas já que inferindo, eu queria que ele tivesse ficado no Palmeiras. Eu não queria agressar isso. Eu também. Mesmo. Assim, até por uma coisa, a gente vai muito além da questão técnica, tática, física, que é o astral. Claro, ele às vezes consegue ser expulso no banco, ele consegue entrar e brigar com todo mundo, ao mesmo tempo as pessoas, o Daverson é um caso raríssimo na humanidade, que as pessoas dão porrada nele rindo, né? Eu não aguento esse desgraçado, mas ele no fundo é engraçado, eu adoraria torcer por ele. Então, como eu tive o privilégio, de torcer por ele em momentos realmente emocionantes, cara, ele é um cara, ainda mais numa torcida do Palmeiras, vocês viram, eu estava acabando há pouco de conversar aqui com o Ademir da Guia. Até hoje os caras falam que ele é lento. Sendo que ele continua jogando e jogando demais. Se jogar uma bigorna para Ademir da Guia, ele mata a bola, joga com 82 anos. 81, perdão. Mas enfim, o Daverson, cara, é um astral tão legal, inclusive pro grupo também, quanto as bobagens que ele faz e tal, que é divertidíssimo. Então assim, é um cara divertido. Isso posto, falando como palmeirense agora, falando num time hoje, ele realmente foi um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro, dessa ótima campanha de recuperação do Cuiabá, mas eu não convocaria. E ele mesmo não se convocaria, provavelmente. Ele tá falando, faz parte do jogo dele, até porque ele tem... Ele se convocaria. Ele é o TDAH, né? Eu transformo o Daverson de hiperatividade com atenção. Não, seria maravilhoso, seria divertido e tal. Mas é aquela coisa, por exemplo, depois do célebre gol contra o Flamengo, no dia seguinte, entrevistando e depois conversando com ele, eu falei, pô, Daverson, cara, primeiro quando a bola sobrou, eu não falei o que eu pensei como milhões de palmeirenses pensaram, e ele pensou ainda mais, né? Quando a bola sobrou para ele, o silêncio do estádio é um negócio impressionante. Ouçam depois do estádio, inclusive o meu silêncio. Que eu estava na transmissão, a bola parou, não é porque era o Daverson, não, porque é um lance que eu tenho que largar pro narrador, né? Enfim,
Mas mesmo se eu não largasse, se eu estivesse narrando, eu ia ficar quieto, porque eu falei, e agora, né? E o Davidson passou, cara, se eu perco, eu tô ralado, né? E ele falou, Davidson, eu achei que a bola não tinha entrado. Eu falei, eu também. Quando eu chutei, a bola bateu no pé, ferrou, para não falar o termo que ele usou. E ele falou, cara, eu comemorei mais o gol do Danilo Barbosa no final do jogo, no segundo tempo, que a bola bate na lateral. Eu sei comemorando, a bola não tinha entrado. Eu comemorei mais o outro gol que não foi do que o meu. Então, assim, é o pacote Davidson, é divertidíssimo, mas não, né? Para a seleção, não. Tem superchat, inclusive, em relação a Davidson. Vamos colocar na tela, então, produção, depois eu vou passar a bola para Gi. Iago, se Davidson fosse alemão jogando essa bola pelo Bochum, ou Bochum, né? Bochum, né? Na Bundesliga com 30 anos, seria convocado como vários assim já foram. Na Alemanha, sim. Tá? Ele tem 32, né? Ele tem a mesma idade que o Tiquinho. E aí a gente entra num outro debate. A gente pode entrar nesse debate também. O Tiquinho eu concordo. Mas eu concordo bastante, viu, Iago? Concordo com E na Alemanha né? é assim. Na Alemanha, me fugiu o nome do cara que jogou contra a Espanha. Eu sei como você está falando. Fez o gol? Que faz gol. É isso. A história dele é mais ou menos parecida um pouco com a do Davidson. Ele jogava no Hannover, coisa assim. Ninguém tem a história do Davidson. Então vamos lá por partes, tá? A gente colocou aí, entre aspas, tá? O problema de estar no Cuiabá. E a gente sabe que isso às vezes acaba pesando, tá? O Davidson tem espaço hoje num time de ponta? Eu acho que essa não é a maior questão dele jogar no Cuiabá. Eu acho que é a idade. Porque se você for pensar num jogador, num centroavante de idade elevada, tem 2 vagas, certo? Tem 2 vagas para centroavante na seleção brasileira. Então, na minha opinião, não dá para você convocar 2 jogadores com 32 anos, porque você está fazendo o ciclo pensando numa Copa do Mundo. Então, acho que você tem que, pelo menos, convocar um jogador que seja mais jovem, que você tenha mais garantia de que vai chegar apto para atuar numa Copa do Mundo. Vocês convocariam o Davidson ou o Tiquinho? Tiquinho. Eu convocaria o Tiquinho. É que hoje ele tá machucado, né? O Tiquinho. Não, tudo bem, mas pensando na projeção. Pensando na projeção. O campeonato do Tiquinho, embora do Davidson seja bom, o do Tiquinho é bem melhor. E aí tem o Vitor Roque, que tá aparecendo muito bem, e eu acho que a gente tem que observar mais o Arthur Cabral, né, que é um jogador de 26 anos, que agora foi pro Benfica, acho que vai ter um belo projeto ali com o Benfica, já estava muito bem no campeonato italiano com a Fiorentina, mas é um jogador mais jovem que eu acredito muito que pode ganhar mais espaço. Inclusive, se a gente fizer um pensamento aqui do IC, né, e se o Arthur Cabral jogasse aqui, o que ele estaria fazendo no Campeonato Brasileiro? Será que ele estaria melhor do que o Davidson? Porque a gente tem que pensar em nível de enfrentamento também, né? Isso é claro. E se é para rir. E aí, ô Leozinho, como é que você está vendo essa possibilidade no sentido de não existe uma convocação unânime. E nunca vai existir. Sempre alguém vai falar, pô, mas esse lateral aqui nada a ver. Ah, esse zagueiro não faz sentido nenhum. Esse goleiro, onde já se viu. Exatamente, mano. Assim, ou o popular joga vôlei, tá? É maravilhoso. Exatamente. Pô, o fulano tá jogando vôlei, então não tô sabendo. Esse é sensacional. Mas, ô Leozinho, se de repente pinto na hora do Davidson lá, atacante, Davidson, Cuiabá, vai ser o fim do mundo? Você acha que vai ser o fim dos tempos ou não? Não, fim do mundo também não. Até porque esse começo de eliminatórias aí, amistosos... Mas porque o Yuri Alberto já foi, né? Até o Yuri Alberto já foi, numa dessa aí também, verdade. Até o Afonso Alves já foi. O Afonso Alves ainda segue sendo o grande exemplo dos últimos anos. Então... Mas não seria o fim do mundo. Se fosse uma Copa do Mundo, aí acho que talvez... Como assim? A gente vai pra uma Copa do Mundo e vai ter o Davidson no banco pra mudar o jogo? A gente fez isso com o Grafite, por exemplo. O Grafite que era muito mais centroavante, né, que o Davidson. Mas assim, é difícil. É bem difícil. Primeiro porque tem a questão dele jogar no Cuiabá, tem a questão da idade mais avançada, tem a questão dele estar numa posição em que tem outros jogadores pedindo passagem ali, a G até falou do próprio Arthur Cabral, tem outros ali podendo entrar, tem o Richarlison, tem o Gabriel Jesus, enfim. Não seria o fim do mundo. Eu acho que se fosse um super clássico das Américas lá, que tem aquelas convocações malucas dos jogadores de futebol brasileiro, a gente teve Camilo, por exemplo, Durval, zagueiro. Então, aí acho que até entraria e tal, mas acho que nesse momento o Davidson fica um pouco para trás. Não seria o fim do mundo, mas eu acho bem difícil